O Papa, ele está numa campanha mundial para proibir, acabar com o trabalho aos domingos. E não é só para supermercado, não. Isso é geral. Então, seja, devido ao quê? É por causa de dinheiro, é por causa de lucro? Não. É para valorizar a família. Perdi il tempo con i tuoi bambini. Stiamo perdendo questa scienza, questa saggezza di giocare con i nostri bambini. La situazione economica ci spinge a questo, a perdere questo. Per favore, perdere il tempo con i nostri bambini. La domenica, lei ha fatto riferimento, questa domenica di famiglia, a perdere il tempo. Tanto os países em vias de desenvolvimento como os desenvolvidos devem fazer mais para combater as alterações climáticas. A mensagem foi deixada pelo secretário de Estado norte-americano na véspera do fecho da Cimeira das Nações Unidas sobre o Clima em Lima, no Peru. John Kerry disse que é imperativo que os países em desenvolvimento também atuem, pois representam mais de metade das emissões de gases de efeito estufa. Kerry frisou que cada nação tem a responsabilidade de fazer a sua parte para podermos passar neste teste. Só as nações que responderem a esta ameaça é que poderão reclamar legitimamente o manto da liderança e responsabilidade global. E as grandes nações desenvolvidas que não ajudarem a liderar serão uma parte do problema. Os trabalhos em Lima concentram-se agora na definição dos compromissos nacionais em termos de cortes de emissões poluentes, mas a falta de acordo sobre a repartição de esforços ameaça o consenso necessário para visar um pacto ambicioso na Cimeira de Paris em 2015, considerada como a derradeira oportunidade para o planeta. O Papa encontrou o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, na manhã desta terça-feira, na sede da Pontifícia Academia das Ciências, no Vaticano. Ban participou do seminário promovido pela Pontifícia Academia das Ciências, junto com as Nações Unidas, sobre as dimensões morais das mudanças climáticas. Ban agradeceu ao Papa por ter aceitado discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas no próximo dia 25 de setembro e disse que é grande a expectativa da ONU pelo discurso de Francisco e também pela publicação de sua próxima encíclica. Por fim, Ban Ki-moon descreveu ao Papa alguns dos principais compromissos das Nações Unidas, não somente sobre questões ambientais, bem como dos migrantes e das dramáticas situações humanitárias em diversas partes do mundo. O tempo urge. As alterações climáticas colocam em risco o futuro da humanidade. Sem medidas draconianas para reduzir as emissões de gases que provocam o efeito estufa, a ciência prevê consequências extremamente duras para os ecossistemas, a sociedade e as economias ainda este século. Até sexta-feira, em Genebra, representantes de 195 países vão tentar reduzir o documento de 38 páginas, apresentado no final do ano no Peru, a um texto muito mais pequeno que será depois negociado na Cimeira do Clima em Paris, no final deste ano. O presidente da Convenção Quadro da ONU para as Alterações Climáticas pediu aos presentes para trabalharem com sentido de compromisso e urgência, tendo em vista a apresentação de um documento que sirva de base às negociações sobre a redução de emissões e que deverá substituir o Protocolo de Quioto em 2020.
O objetivo é limitar o aquecimento global a 2 graus centígrados em relação à era pré-industrial. Ao ritmo atual, a temperatura média irá subir 4 a 5 graus até ao final do século e as consequências serão catastróficas. Na verdade, nós sabemos, segundo Apocalipse 13, que a marca da besta ela será imposta, colocada na testa ou na mão direita. Na testa porque muitos aceitarão isso de forma intelectual, de forma até espiritual. E na mão porque alguns não concordarão com isso intelectualmente, mas aceitarão pelas conveniências, por causa do trabalho ou até para salvar a terra, né? E a profecia vem se cumprindo assim, de forma impressionante. Ellen White ainda escreveu que Satanás também opera, e aqui ela revela quem é o maior culpado pelo aquecimento global, tirando a culpa toda do ser humano, tirando, ou pelo menos parte da culpa. Satanás opera também por meio dos elementos, a fim de encelerar, colocar no celeiro sua messe de almas desprevenidas. Estudou os segredos da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto Deus o permita. Nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios e violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos. Terremoto não tem nada a ver com o ser humano, mas estão aumentando também em intensidade e em número. Em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Essas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. E então, o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. Coletivismo. Uma minoria está promovendo a desunião. Não aceitam a resposta que está, talvez, até no domingo. Discordam. Então, o que esse pessoal quer mais? Tem que ser banido? Tem que ser punido? Preso? Ou coisa pior? Declarar-se-á que homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, o dia para salvar o planeta. Que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. Grande Conflito, páginas 589 e 590. Mas Deus suscitará pessoas corajosas como Elias e como João Batista. E suas vozes serão ouvidas nas ruas, nas praças e nas grandes cidades, clamando em alta voz: temei a Deus e dai glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra e as fontes das águas. Se alguém adorar a besta ou a sua imagem, ou receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura de misericórdia, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Com o decreto dominical, o que é o sinal da besta, inicia-se a grande perseguição. Todos aqueles que se recusarem a santificar o domingo serão perseguidos. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Que todos façam uma reforma e um arrependimento. Se apega com Cristo. Já estamos no fim. Cristo está voltando. Que Deus abençoe a todos.